Os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É justamente nesse momento, em meio à segunda onda dessa pandemia, que Deus quer que você venhamos nos levantar como voz profética, que venhamos ser a boca de Deus em meio a todo esse caos, que venhamos ser uma voz profética ao faminto, ao sedento, ao necessitado, ao angustiado, ao desesperado. Eu e você temos na nossa boca, no nosso coração, uma palavra de vida. E é isso que Deus espera de mim e de você nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, não é tempo de recuar, não é tempo de retroceder, mas antes é tempo de avançar. É tempo de sair no fronte de batalha e ser a boca profética de Deus, revertendo toda essa situação. E em nome de Jesus Cristo, dentro da palavra, eu quero trazer uma mensagem profética da parte de Deus para você começar usando dentro da tua casa, no meio da tua família, entre a tua parentela. Você já exercerá esse ministério profético em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, você verá com os teus olhos o poder da palavra de Deus na tua boca, o poder da palavra de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Antes de entrar na palavra, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal. Enquanto eu estou falando com você, deixa o seu like, seu joinha. Também, se você quiser conversar comigo, você pode fazer isso pelo Insta. Aqui no topo dos comentários está fixado o link do meu Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. Também temos comunicado aí que já estamos com as agendas abertas para o ano de 2021. Se você quiser nos levar à sua igreja para estar ministrando uma palavra num congresso de jovens, congresso de mulheres, congresso de varões, festividade da igreja, mesmo uma campanha, estamos à sua inteira disposição. Estamos aqui para obedecer o ID de Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Então, irmãos, voltando aqui à palavra de Deus, nós queremos que cada um de vocês venham entender nesse momento, nesse instante, que Deus vos levantou como voz profética em meio a todo esse caos. Assim como no meio daquele vale de ossos secos, ele levanta o profeta Ezequiel e dá ordena para que ele profetize em meio àquele caos. Não é diferente hoje na minha e na sua vida. Só que tem ocorrido algo sinistro. Ao invés de nos levantarmos como voz profética, estamos fazendo como o profeta Elias no momento da sua depressão, entrando dentro da caverna e pedindo a morte. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu quero te passar aqui da parte de Deus 4 tópicos importantíssimos para você se levantar como uma voz profética e ver o resultado de tudo isso acontecendo na tua vida, na tua casa e no teu lar. Eu gostaria de usar como base para transmitir essa mensagem profética de cura e de restauração para a tua vida, para teu lar, para esse país, em meio a todo esse caos, embasar-me em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, é justamente isso que Deus espera de mim nesse momento, que Deus espera de você nesse momento. Este posicionamento. Por quê? Para entendermos o porquê Deus espera de mim esse posicionamento, seria interessante voltarmos para o versículo anterior. Eu li aqui o versículo 14, mas para você entender, eu gostaria de voltar no versículo de número 13. E o versículo de número 13 diz da seguinte forma: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Preste bem atenção, nós vamos entender aqui que todas essas catástrofes, que todas essas adversidades, Deus está dizendo que era Ele que estava no controle, que era Ele que estava no domínio. É verdade que não são coisas boas. Por exemplo, fechar os céus, um longo período de estiagem. Ordenar aos gafanhotos, peste, praga de gafanhoto que consumam a terra, ou se enviar
peste entre o meu povo, ou seja, é o que estamos vivendo agora com essa peste da pandemia. Nós estamos entendendo, então, no versículo de número 13, que Deus está no controle de tudo isso aí. Ele pode até permitir que o adversário dispare essas armas. Ele pode até permitir que o diabo use esses trunfos. Mas ele quer que eu e você venhamos entender que, de fato, quem está no controle e no domínio é ele. Não é o diabo que determina a hora de parar, a hora de avançar ou a hora de recuar. A hora de parar, de avançar ou de recuar, independente de ser algo permitido por Deus através de demônios, quem determina é Deus. Quem dá a ordem é Deus. Por isso ele diz, se eu fechar os céus. Por isso ele diz, se eu ordenar aos gafanhotos. Por isso ele diz, se eu enviar as pestes. Ele está dizendo que ele está no controle de tudo isso aí. Ele dá o start, ou seja, dá o início, dá a partida. Ele também dá o término, ele dá o stop. É ele que diz, chega, para, basta. Tudo está em seu domínio, tudo está em seu controle. Não apenas aquilo que sai de suas mãos, mas aquilo que ele permite os próprios demônios realizarem. Amém? Então, posto isso, entendendo que todas essas coisas, Deus está no controle, Deus está no domínio, não é diferente também com essa pandemia. Ainda que ele permitiu que um cientista chinês, ou que seja lá quem for, desenvolveu esse vírus, manipulou esse vírus, alterou geneticamente esse vírus, não importa. O que importa entendermos é que, de fato, quem está no controle geral de toda a situação é Deus. Ele pode até permitir que demônios dê inteligência e sabedoria para um cientista desenvolver isso, mas ele quer que eu e você venhamos entender que ele está no domínio, que ele está no controle dessa situação, que ele não perdeu o controle de nada, porque muitas pessoas estão pensando que, nossa, mas a igreja orou tanto, a igreja buscou tanto, e agora estamos vendo aí uma segunda onda, e essa segunda onda está terrível, essa segunda onda está acirrada. Será que Deus não está no controle? Será que Deus perdeu o controle? Não, ele me trouxe aqui para te dizer que ele continua no controle, assim como ele deu o início, ele deu o start, a permissão para iniciar essa peste. Também será ele que dará um bastas, também será ele que dirá stop, chega, acabou, para, tá ok? E para isso, ele vai usar os seus profetas na face da terra, ele vai usar aqueles que estão como boca de Deus sobre a face da terra. E aí então, depois que ele faz entender que ele está no domínio, que ele está no controle, ele diz como pode ser revertida essa situação, ele diz como pode ser revertido este quadro. Então vamos ver agora o verso de número 14. No verso de número 14 ele diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiro aspecto que nós precisamos entender é que existe um nome que é sobre todo nome. Existe um nome todo poderoso, e perante esse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse nome é o nome de Jesus. Precisamos entender que é o nome de Jesus que tem o poder. O nome de Jesus é a chave. O nome de Jesus é como aquele cajado, aquela vara que Moisés tocou e o mar se abriu. Esse é o nome que está sobre todo nome. Esse é o nome poderoso. Logo, vamos iniciar essa atividade como profetas de Deus em nome de Jesus. Depois, então, o segundo tópico que está aqui diz se humilhar. A primeira coisa que Deus espera dos seus servos, da sua igreja, é o ato de se humilhar. Não adianta chegar com soberba diante de Deus e dizer, Deus, eu sou teu filho, o Senhor tem que fazer. Eu sou tua filha, o Senhor tem que fazer. Eu sou tua igreja, o Senhor tem que fazer. Deus não tem nada. Ele é Senhor e nós somos servos. Então, a Bíblia já deixa bem claro
que o que convence Deus, o que move a mão de Deus, o que faz-me ser ouvido por Deus, não são as minhas atitudes de imposição, não são as minhas atitudes de autoridade, de ordem para Deus, mas antes um coração contrito e quebrantado. Quer ser ouvido por Deus? Se humilhe. Quer ser ouvido por Deus? Chegue diante de Deus com um coração contrito, com um coração quebrantado. Então, depois de usar o nome de Jesus, o segundo aspecto é um ato de humildade, é um quebrantamento, é um coração contrito, porque a Bíblia diz que há um coração contrito e quebrantado, a este Deus não resiste. E nós estamos vendo muitas pessoas aí querendo enquadrar Deus, querendo dar ordem para Deus. Então, o segundo aspecto que você precisa colocar em prática é o ato de se humilhar, se quebrantar diante de Deus. E aí, então, eu começo a orar, que é o segundo tópico, que se chama pelo meu nome, se humilhar e depois orar. Ou seja, a minha oração só é ouvida quando estou com o coração contrito, quando estou com o coração quebrantado, quando estou me humilhando diante de Deus. Não existe outra maneira de ser ouvido por Deus. Você pode falar bonito, você pode ter uma bela oratória, você pode ter uma língua portuguesa maravilhosa, conhecer tudo de gramática. Porém, se o teu coração não estiver humilhado, a sua oração não tem eficácia. Você não será ouvido. Então, aprendemos agora então que primeiro é o nome de Jesus, segundo, se humilhar e agora terceiro, orar. Depois que eu oro, a minha oração também, ela tem uma sequência. Eu não oro de qualquer jeito, eu não oro de qualquer forma. Note só um detalhe. Depois da palavra orar, ele diz, e buscar a minha face. Quando Deus fala de buscar a face dele, ele fala de entrar numa oração buscando relacionamento. Entrar numa oração, num gesto e atitude de adoração. Por quê? Porque tem pessoas que já entram na presença de Deus dizendo, Deus, porque o Senhor tem que dar, porque o Senhor tem que fazer, porque eu não aceito isso, porque eu não aceito aquilo. Quando você entra diante do seu chefe, quando você entra diante de uma autoridade, um vereador, um prefeito, um deputado, você já entra tacando o dedo na cara e falando, você tem que fazer isso, você... Não, você entra ali, não excelência, não doutor, não ilustríssimo. Não é dessa forma? Agora, por que na presença de Deus, antes de dirigir qualquer palavra de oração, antes de buscar um relacionamento, eu já quero chegar dando ordem? O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, Deus, o Senhor tem que mudar isso aqui. Que negócio é esse? Ele é Senhor, nós somos servos, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Entenda isso. Ao entrar em um ato de oração diante de Deus, entre primeiro buscando relacionamento, entre num ato de adoração primeiro. Por isso ele diz, buscar a minha face. Sabe por quê? Porque nós entramos na presença de Deus não é buscando a sua face. Porque buscar a face fala de relacionamento, fala de adoração. Nós já entramos na presença de Deus buscando a mão de Deus. Buscando a mão. Me dá, eu quero. Já entramos até com a mão assim. Me dá, eu quero. Vim buscar, não saio daqui sem. Certo? Não entramos num ato de adoração. Como é que você ficaria se você tivesse um amigo ou um conhecido que todas as vezes que ele se aproximasse de você, ele já chegasse pedindo, você que tem que me dar isso, você me dá isso, você me dá aquilo, você me empresta isso, você me empresta aquilo. Chegaria um momento que você fala assim, eu não posso nem ver esse cara, irmão. Toda vez que ele me vê, já chega escalando alguma coisa, já chega pedindo alguma coisa. Assim somos nós diante de Deus. A gente não tem o entendimento de que Deus também é amor, que Deus também busca um relacionamento conosco. Então aprenda também a adorar, a buscar a face do Senhor em primeiro lugar na oração, antes de pedir, antes de determinar, antes de ordenar. E após buscar a face, ele também diz o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Não adianta eu querer entrar na presença de Deus em caminhos tortuosos, com as minhas veredas corrompidas. Em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a cada dia conversão. O que é essa conversão? É uma mudança de rumo, uma mudança de 180 graus. A cada dia, a cada instante, estamos vivendo esse processo constante de conversão.
me convertendo do mal para o bem, me convertendo do caminho tortuoso e tenebroso para o caminho estreito proposto por Jesus Cristo. E após então se converter dos seus maus caminhos, é aí então que entra a resposta de Deus. Então eu ouvirei dos céus. Você prestou atenção? Muitas vezes as pessoas já entram, Senhor, sara a nossa terra, e se esquece de todos esses tópicos. Dentro de um versículo, olha quantas coisas que Deus requer antes de sarar a terra. Antes de sarar a terra, Ele quer que se chame pelo nome dEle. Antes de sarar a terra, Ele quer que se humilhe. Antes de sarar a terra, Ele quer que ore. Antes de sarar a terra, Ele quer que busque a sua face, relacionamento. E antes de sarar a terra, Ele quer que se converta. Aí então Ele diz, eu ouvirei dos céus. São 5 atos, 5 posturas dentro de um versículo que eu e você temos que ter. Antes de querer ser ouvido por Deus, antes de querer se fazer ouvido nos céus, eu e você temos esses 5 tópicos. Então, em nome de Jesus, coloque em prática isso, porque daí você então ouvirá essa resposta. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós então vamos estar como profetas de Deus pedindo para que esses 5 pontos aconteça com a igreja de uma maneira coletiva. Você já imaginou toda a igreja clamando pelo nome de Jesus, toda a igreja se humilhando, toda a igreja orando, toda a igreja buscando a face, toda a igreja se convertendo dos seus maus caminhos? Nós vamos experimentar milagres sobrenatural. Nós vamos ver a mão de Deus agindo de uma maneira sobrenatural. E é isso que Deus quer que você entenda. Essa peste que Ele permitiu, essa pandemia que Ele consentiu, é simplesmente para que eu e você coloquemos em prática esses 5 tópicos, esses 5 pontos de que está aqui inserido em 2 Crônicas 7,14. Ele diz lá, eu enviei a peste, eu enviei o gafanhoto, eu fechei os céus, tornei os céus de bronze. Ele fez tudo isso. E qual é o propósito, pastor, de Deus fazer tudo isso? Está escrito aqui, para que o seu povo de fato se volte para Ele. Porque, infelizmente, o ser humano é dessa forma. Quando tudo está favorável, nós nos esquecemos de Deus. Quando tudo está favorável, não tenho tempo para orar. Quando tudo está favorável, não tenho tempo para consagrar. Quando tudo está favorável, não tenho tempo de ir para a igreja. Mas quando aperta, aí dá tempo de ir para a igreja, dá tempo de ir para a oração, dá tempo de ir para a consagração, dá tempo de evangelizar, dá tempo de ler Bíblia, dá tempo de tudo. É só a situação apertar. Infelizmente, nós somos dessa forma. Deus não queria que fosse dessa maneira, mas infelizmente nós somos dessa forma. E essa realidade de nossa vida pessoal, nós vamos enxergá-la refletida na nação de Israel. Israel era assim constantemente. Deus abençoava, vinha a fartura, eles relaxavam. Deus apertava, se voltavam para Deus novamente. Viviam a bonança, relaxavam de novo. E muitas vezes nós criticamos Israel, mas praticamos as mesmas coisas. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos orar, antes de pedir que Deus saia da nossa terra, que aconteça isso com a igreja. Amém? Antes de sarar a terra, tem que acontecer esses 5 pontos com a igreja, comigo, contigo. Vamos nos posicionar e dizer, Deus, eis-me aqui, a partir de hoje eu chamo pelo teu nome, a partir de hoje eu me humilho debaixo das suas potentes mãos, a partir de hoje eu busco a tua face em adoração, a partir de hoje prometo converter-me dos meus maus caminhos, e então sei que serei ouvido, sei que a tua mão há de se manifestar de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio dessa graça, seja cheio dessa unção, seja cheio dessa virtude e seja a boca de Deus. Em nome de Jesus, coloque em prática 2 Crônicas 7,14 e experimente milagres de Deus ainda nesse ano, ainda nesse mês. Experimente milagres de Deus ainda nesse ano, ainda nesse mês. Eu te garanto, em nome de Jesus, que se você colocar 2 Crônicas 7,14 em prática na tua vida, ainda que você não veja isso de maneira coletiva, pelo menos na tua vida pessoal,
você vai colher esses frutos. Pelo menos na vida pessoal, você vai ver esse resultado maravilhoso em nome de Jesus. Amém? E em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. E mais uma vez, reforço para os que não viram o começo do vídeo. Estamos com as agendas abertas para 2021. Pregamos em congressos, festividade de mulheres, de adolescentes, de varões. Amém? E deixa Deus te usar. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu te amo. Um beijo no teu coração. Fique com Deus e com essa palavra.